Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira, né? Onde nós estamos dando continuidade ao nosso crescimento. Hoje eu vou direto ao assunto para a gente progredir bastante em nome de Jesus, tá bom? Sabendo e lembrando que sempre será aberto a perguntas, tirar dúvidas ou qualquer colocação, tá bom? A parte de Deus é o que nós estamos aprendendo. Você já aprendeu que você precisa dividir essa responsabilidade da sua vida e não achar que tudo é responsabilidade de Deus. A parte de Deus e a nossa parte. Sabendo e tendo consciência que a parte de Deus já está feita. Isso muda tudo. A parte de Deus já está feita. Ele já colocou tudo sobre a terra, nós falamos aqui sobre isso. Então, quando você... Porque assim, esse estudo de finanças, ele não é administrativo. Faça cálculos, não é sobre cálculos. Isso aí, quando você tiver esta consciência, você vai aprender a calcular melhor teu dinheiro. Então, primeiro o dinheiro é consciência. Dinheiro você tem que ter consciência. Por que a gente se endivida? Falta de consciência. Você está entendendo? Por que as pessoas se enrolam? Falta de consciência. O sensor está desajustado. Você perde o senso. Você está sem poder e vai viajar. Está sem poder e vai comprar alguma coisa por conta da consciência. Entendeu? Então, isso tem a ver com consciência. É legal? Vamos lá, então, falando ainda da parte de Deus, lembrando exatamente onde nós paramos. Isso muda tudo aqui, gente. Quando você entende que Deus é o proprietário e o senhor da sua vida, o dinheiro para de ser senhor. Porque o dinheiro, lá no início do estudo, nós aprendemos que ele disputa com Deus sobre o senhorio da nossa vida. O dinheiro disputa com Deus sobre o senhorio da nossa vida. Provo isso para você em 30 segundos. Toda pessoa famosa, vou usar o exemplo dos famosos, eles são pobres, estão na igreja. Quando eles começam a ficar famosos, a primeira coisa que eles fazem, o dinheiro se torna o senhor deles. Isso aconteceu com quase todos os famosos que você conhece. Começou a ganhar dinheiro, eles se perdem. Então isso, para mim, prova que eu faço muito isso. Eu já estudei esse estudo há, talvez, acho que 20 anos atrás, eu não recordo, mas faz muitos anos, e eu fui validando ele ao longo do tempo. Né? E eu vi, realmente, porque quando você adquire esse conhecimento, você começa a observar. A partir do momento que você tem um conhecimento, você olha para uma coisa com conhecimento, então você identifica. E aí eu comecei a ver que realmente isso faz sentido. O dinheiro ele se torna o senhor das pessoas quando a pessoa adquire o dinheiro. A pessoa está desempregada, ela começa a trabalhar, o dinheiro já começa a mandar um pouco nela. Então, se você não entender isso, você vai estar na igreja, você vai ser cristão, uma pessoa boa, não quer fazer o mal, mas na área financeira você vai ter problema. Porque o dinheiro é espiritual. Então ele vai querer dominar você. O dinheiro tem uma energia espiritual. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer, isso aqui é um segredo, tá, gente? É renunciar. Eu não quero isso, eu não quero o dinheiro mandando na minha vida. A Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, olha isso, guarda o teu coração. O dinheiro mexe muito com o coração das pessoas. Coração é mente. Coração é mente, tá? Então, o dinheiro, se você não tiver um propósito, eu estava no barbeiro, né? Barbeiro. E aí um rapaz perguntou lá para o outro, o que você faria se você ganhasse 1 milhão? Aí o cara falou logo, eu vou viajar o mundo. Você está entendendo? Outros já falariam, já vi centenas de pessoas falar, não, eu vou dar uma casa para fulano, outra casa para não sei quem, vou ajudar não sei quem. As pessoas já começam a perder a consciência e já começam a tomar atitudes só porque estão com dinheiro. Pegou no dinheiro. É a mentalidade pobre, eu não estou falando do pobre. Tá? A mentalidade pobre faz com que qualquer dinheiro maiorzinho que a pessoa pega, aquele dinheiro já se torna o senhor daquela pessoa, porque ela já começa a querer fazer coisas que ela não faria. Então essa consciência vai te tirar de muita furada, de tomar decisões. Pegou no dinheiro, calma, respira, busca orientação. Há um tempo atrás, aí, algumas semanas atrás, uma pessoa veio me procurar para pedir ajuda no negócio de dívidas.
resolução de dívidas. Essa pessoa se enrolou e ela pegou num dinheiro. Só que o dinheiro que ela pegou não foi um dinheiro que veio por fora, sobrando. Ela vendeu um bem para adquirir esse valor. Opa! Então não é um dinheiro por fora. Por mais que seja 100 mil, um exemplo, tá? Não foi o caso, mas vamos supor que fosse 100 mil. Uau! 100 mil na minha conta! Aí a pessoa perde a consciência financeira e começa a achar que ela está cheia de dinheiro. Só que ela tem as dívidas para resolver. E aí o que aconteceu? Se ela não busca orientação do jeito que a situação estava, ela ia voltar à dívida. Mesmo pagando algumas coisas, ia continuar. Por quê? Ela não tinha uma consciência do que fazer, de como proceder. Então é muito comum a pessoa pega no dinheiro e já quer viajar. Se ela tira daquele dinheiro que ela pegou 3 mil para viajar, ela voltava a ficar endividada. 3 mil, ela voltava a ficar endividada. Mesmo pegando 70 mil reais. Vocês estão conseguindo entender? Então, dinheiro é muito mais sobre consciência, você ter a consciência, não, meu dinheiro, eu vou começar a primeiro me submeter a Deus, pedir orientação a Deus, vou honrar a Deus. Nós vamos ter aí a irmã Cláudia, vai me ajudar aqui também no estudo, ela vai falar sobre abundância. Para você ter abundância, você tem que ter essa consciência. Se não tiver consciência, dinheiro é consciência, tá bom? Então vamos lá. Então é renunciar a isso. Senhor, eu não aceito que o dinheiro seja o Senhor na minha vida. Eu, como pastor, eu tenho que ter esse entendimento, esse raciocínio, essa consciência e essa renúncia. Senhor, eu não aceito que o dinheiro venha mover o meu coração. Guarda o meu coração sobre isso. Eu posso melhorar, eu posso ascender, porque se Deus te abençoar e te der abundância, você vai crescer. Mas o seu coração permanece no Senhor. O Senhor continua sendo o teu Senhor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar. Se vamos ser seguidores genuínos de Cristo, devemos transferir ao Senhor o título de proprietário de tudo o que temos. Nossos filhos, nossos relacionamentos. Só que as pessoas não entendem isso. Elas querem administrar pela sua própria capacidade. Não vai dar certo. Se eu não pedir a Deus sabedoria e entendimento, pedindo ainda já é difícil, porque tem a parte humana. Você se envolve emocionalmente, você toma uma atitude humana, aí atrapalha o processo. Imagine sem a consciência. Aí é onde as pessoas enfrentam a chamada bola de neve. Então, a primeira coisa é você falar assim, eu reconheço que se não... E isso aqui, gente, eu sei que às vezes é difícil. Você reconhecer a sua, desculpa a expressão, insignificância. Nós somos insignificantes. Nós somos, para certas coisas, a gente é insignificante. A gente não consegue administrar nossa própria vida, nossas relações, nossos relacionamentos. É difícil admitir isso. É difícil eu dizer, eu não consigo administrar o meu casamento se não for Deus na minha vida, sabedoria, atributos e tudo mais. Eu não consigo gerir o dinheiro. Eu não consigo administrar a igreja. Eu não consigo administrar o povo. Por isso que quando Salomão pede a Deus sabedoria, Deus se agrada do pedido de Salomão. E junto com a sabedoria, Deus deu o quê? Prosperidade, abundância, uma porção de coisa boa. Porque Deus ama quem busca entendimento. Consciência é entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a esse negócio de o dinheiro é meu, eu trabalho muito. Lembra do espírito de complacência, que é um demônio? Você merece. Se mima, se presenteia. Ah, você merece. Não, eu já sei que eu mereço. Deus me ama e Deus quer o melhor para mim. Mas se eu pegar num dinheiro grande, eu tenho que ter foco no que eu vou fazer com aquele dinheiro. Eu não vou sair me presenteando, porque eu vou me presentear e depois eu vou me lascar. Então, quando eu entendo que Deus é o dono de tudo e que tudo pertence a Ele, tudo que vier para mim eu vou entender que foi Deus que me deu. E aí eu vou querer fazer da melhor maneira possível para honrar aquilo que ele fez na minha vida. Eu não era digno de nada, eu nasci sem nada, demorei a ter, aí quando Deus me dá, eu não tenho a consciência de que eu tenho que honrá-lo. A maioria dos cristãos, não, posso, aqui graças a Deus, eu ia corrigir a frase porque aqui não temos essa questão, graças a Deus. Mas a maioria aí fora tem isso.
não reconhece Deus nas suas conquistas. Reconhece de boca, mas não reconhece com os bens. Não honra a Deus como deveria honrar. E isso, no mundo espiritual e no mundo financeiro, faz toda a diferença. Porque Deus, ele vê tudo. Ele vai ver, poxa, fulano não tinha nada, eu estou abençoando a vida dele. E a pessoa simplesmente retrai a mão, não quer mais abençoar. Então, isso no mundo espiritual é sério. Então, a primeira coisa é renunciar. Senhor, eu renuncio a ser o Senhor disso. Olha o que diz aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu. Tem gente que não renuncia. Eu sou cristão, eu amo a Deus, mas o meu dinheiro é o meu dinheiro. Eu ralei para ter. Só Deus sabe o quanto eu suei. Ei, meu filho, até o teu suor foi Deus que deu. A respiração que você tem para ir trabalhar foi Deus que deu. Você levantar, você tem o privilégio de levantar da cama, botar os pés no chão assim, ó, foi Deus que deu. Mas não, eu trabalhei muito para ter isso. Aí agora vem o pastor e diz que eu tenho que dar. A Bíblia diz que tem que dar. Eu não concordo. Não é sobre... Esquece essa questão do dízimo, da oferta. Não, é você realmente falar, Senhor, eu não teria isso. Então, tem gente que faz um negócio, vende uma coisa, ganha uma bênção, e a pessoa não tem aquela coisa, meu Deus, eu não ia ter esse dinheiro. Isso não estava nem previsto. Eu nem deveria ganhar isso. Mas o Senhor me deu, então eu quero devolver uma parte para o Senhor. Abençoar o reino e a obra de Deus. Isso aí muda muita coisa. Então, renuncie a essa ganância que o ser humano tem, nós temos isso. Egoísmo, mesquinharia. Pode ser assim, gente, com outras pessoas. Com o reino e com a obra de Deus, não. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Então, quando a pessoa entra nesse estado, só que isso aí é evolução. Você tem que entrar nesse estado de entendimento. Aí você vai ver, as coisas começam a mudar. Todas as pessoas que eu conheço, nesses 30 anos de caminhada cristã, pessoas que têm a liberalidade. Não é aquela pessoa que faz por obrigação, não. As pessoas que são liberais, né? A Bíblia diz isso, a mão generosa prosperará. Eu conheço pessoas que elas são extremamente generosas com o reino e com a obra de Deus. E eu vejo essas pessoas sendo abençoadas, assim, loucamente. Eu vi pessoas na pandemia, pessoas que foram muito fiéis ao Senhor. Gente, na pandemia a pessoa apareceu lá, um parente falando, fulano, você tem direito a vender uma propriedade aqui que a mulher nem sabia que existia. Nem sabia que existia. Ganhou 130 mil no meio da pandemia. E essa pessoa, ela não tem ninguém por ela a não ser o Senhor. E vira e mexe, eu vejo pessoas que são fiéis sendo assim abençoadas sobremaneiras. Então, assim, tudo por causa da generosidade. Então é sobre isso. É você entender, renunciar o egoísmo. Porque todo mundo tem, tá? Um pouco de egoísmo. Tem uns que são mais exagerados. Pessoa que não quer dividir, né? Aquela é o egoísta extremo. Mas todos nós, é aquela história do farinha... Como é que é? Farinha pouca... É aquela história, que não sei o quê. Então, em nome de Jesus, renuncie isso. Senhor, eu não merecia nem estar vivo. Eu não merecia nem estar aqui. Tudo que vier para minha mão, eu entendo que é o Senhor que está me abençoando. Isso é uma consciência transcendental. Vamos lá, começando as participações. Irmão Ronaldo, depois a irmã Liliane lá. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus. A paz, amém. Pastor, poderemos ver, né, na imagem de Jó, a pessoa que teve esse entendimento da renúncia, que diante de toda a situação que ele passou, né, ele não se importou em perder tudo que ele tinha. Porque ele tinha realmente o coração voltado para Deus. Qual foi a frase dele? O Senhor me deu. O Senhor. Olha isso. Fechou o que o irmão está falando. O Jó foi um grande exemplo disso. E ele perdeu, gente, tudo. Mulher, filhos, gados, que era o dinheiro da época, né? As posses, vento quebrou lá a casa, telhado, e ainda perdeu a saúde. Ele só não perdeu a vida. Quase perdeu a mulher,
né? Porque deu uma treta entre ele e a mulher. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Qual foi a frase dele? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê Abacuque fazendo quase a mesma coisa, tipo assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte gado, ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor. Eles tinham a cabeça muito lá em cima, sabe? Eles tinham uma conexão muito direta. Eram homens falhos, pecadores, como Davi. O coração de Davi estava lá em cima. A gente precisa evoluir nisso. Eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre conexão. Então, quando Deus ele vê tudo. Por isso que Deus amava Davi, mesmo Davi sendo errado. Por isso que Deus restituiu. E aí tem essa questão da restituição. Quantos de nós passamos situações na nossa vida que a gente perdeu tudo, ou né, teve dificuldades, e depois Deus foi lá e restituiu. Só fica ligado que Deus restitui. Ele não vai talvez restituir te dando milhões, mas ele vai restituir para você sair daquela situação. Para mim, isso é restituição. Você estava lá embaixo, de repente ele te coloca numa estabilidadezinha normal de vida, para você ter um pouquinho de paz. Isso para mim é restituição. Tendo em vista que a gente não merecia nada, tendo em vista que todos nós temos uma dívida tremenda no mundo espiritual de coisas que afanamos, que defraudamos. Todos nós temos um histórico de alguma coisa que a gente fez, cada um na sua proporção. Aqui não é uma palavra de julgamento, mas de entendimento, de que a gente, de alguma forma, o que nós estamos falando, esse estudo inteiro, desde o biscoito, desde a época de criança. Eu já peguei brinquedo de colega, eu já roubei, já pedi perdão, tá, gente? Você já faz aí sei lá, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu vi eu não me esqueço até hoje, isso não, sabe, não há condenação sobre a minha mente, mas Deus não me deixa esquecer. Era uma nave espacial desse tamanhozinho, que você apertava, e como eu não tinha nada, foi a única vez ali, depois eu me senti muito mal, porque o menino era muito meu amigo, e ele tinha uma condição muito legal, era uma navezinha bem pequenininha, você apertava um botão e ela fazia o barulho da nave decolando. Aquela coisa assim. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu, peguei, fui brincar na casa dele, botei no bolso e levei. Pronto. Era pequenininho. Já pedi perdão, graças a Deus. Porém, quantas coisinhas dessa de lá para cá a gente foi pegando aqui e ali, aí depois veio passar por baixo da roleta. Cada passagem que a gente não pagou. Mas não tem problema que a gente era humilde, nós era pobre. Tá errado. Comeu biscoito, comeu isso no mercado, não sei o quê. Tá errado. Fez isso, tá errado. Defraudou, tá errado. Então, agora, a gente precisa ir para essa consciência. Não há condenação se você reconhece, pede perdão e fala, Senhor, nunca mais na minha vida eu quero cometer tal ato. Eu quero andar prudente diante do Senhor. Me abençoa, me ajuda e tal. Você vai pagando ao longo do tempo. Você vai pagando isso. Muitas das dificuldades financeiras que a gente tem é por conta disso. Então tem que haver essa renúncia. Eu não quero nunca mais que o dinheiro me faça cometer esse tipo de coisa. Aí vem a consciência. Se eu não posso fazer, se eu não vou fazer isso aqui. Se eu não posso viajar, eu não vou viajar. Se eu não posso fazer aqui uma festa, quantas vezes, irmãos, foi aniversário meu, ou da pastora, ou do Paulo Gabriel, ou da própria Laura, em que a gente tinha até possibilidade de pegar, forçar a barra e fazer ali uma loucura, né? Fazer uma viagem, fazer uma festa ou qualquer coisa. Aquela história de que, né, meu aniversário, eu tenho que fazer alguma coisa e tal. Lá em casa não tem isso. Se tiver tudo bem, a gente até faz alguma coisa. Não tá? Ou não, quando eu digo não tá, é no sentido de a gente vai pegar ali e gastar X mil. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa de menor porte, né? E aí a gente vai poder ter estrutura com esse dinheiro para fazer outras coisas aqui que vai ser muito melhor. Eu chamo isso de compra inteligente. Você está entendendo? De você realmente ter essa consciência. Tem gente que não. Eu já vi pessoas que falaram, eu estou numa situação muito difícil financeiramente, eu estou devendo bastante, tal. Passou-se 6 meses, a pessoa meteu um aniversário, uma festa quase de Dubai. Quando é que essa pessoa vai sair dessa situação? Então, isso é uma questão de consciência. Irmã Liliane. Boa noite, a paz a todos. A Bíblia diz que sem Deus nada a gente pode fazer, né? E as pessoas às vezes não se atentam que o dinheiro também é um Deus. Sim, né? É um Deus. É um Deus e acaba colocando o dinheiro no lugar de Deus.
A gente não é nada sem Deus, a gente não consegue fazer nada sem Deus. E eu estava vendo um podcast, não, foi tipo uma pegadinha na rua e a entrevista era: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Todas as pessoas, 5 milhões na conta. Nenhuma delas respondeu 5 minutos com Jesus. Aí eu falei, Jesus. Então, assim, escolher o dinheiro, escolher a mamão. A pergunta é essa: se fosse a gente, 5 milhões na conta ou 5 5 minutos com Jesus? Todas as pessoas falaram 5 milhões na conta. Sem sombra de dúvidas, Sim. entendeu? Então é sobre isso, né? Vamos lá? Ok? Olha o que diz Gênesis. Vamos ler juntos aqui no 3. Gênesis 22, 2. 1, 2... Peraí, só o versículo, tá? O exemplo mais claro, não. Toma, teu filho. 1, 2, 3. Toma teu filho, teu único filho Isaque. Você já parou para pensar nessa passagem? Não faz sentido Deus pedir uma criança, um ser humano, um filho para ele. Nunca na história, vou falar igual o Lula agora, nunca na história desse país... Tá repreendido. Opa. Tô brincando. Nunca ele fez isso. E ele não ia fazer, e ficou muito claro que ele não queria o filho. Deus às vezes te dá dinheiro para provar teu coração. Deus às vezes permite coisas para você para provar o teu coração, para saber se o teu coração está nele ou se está naquilo que você tem. E qual é o bem mais precioso que nós temos? São os nossos filhos, entes queridos, são muito mais preciosos. Se alguém falar assim, quer 5 milhões para eu matar seu filho? Você nem vai titubear. Então Deus foi no mais precioso do ser humano, que é um ente querido, filho ou quem não tem filho, seja uma mãe ou um pai. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que o dinheiro, que a questão da conexão com Deus sobre dinheiro, sobre o que é valoroso. Dinheiro é valoroso? Sim, mas quando você bota o dinheiro em segundo lugar, as coisas mudam, o universo conspira a teu favor. Agora, quanto mais você fica ali vibrando na questão de dinheiro, não, se eu tiver dinheiro, não, é meu, é meu, é meu, é meu. A Bíblia diz que a mão se retrai, cairá em miséria. Já viu aquela pessoa que segura, retém? Não estou falando de guardar, é bom que guarde. Estou falando daquela pessoa miserável, aquela pessoa, como minha mãe falava, suvina. Minha mãe falava, só minha mãe, né? Isso não existe. Minha mãe que inventava essas coisas. Suvina. É aquela pessoa, sabe, de mão. Você pode ver que aquela pessoa, ela é como se ela vivesse uma vida miserável. Ela quase não... Aqui, ó, por favor. Então, ou seja, oferece ali o seu filho, a quem você ama. Isso vale mais do que dinheiro, irmãos. E às vezes a pessoa não quer sacrificar um valor para Deus. Não quer fazer. No domingo, vou adiantar para vocês, que vocês são os estudiosos da igreja, então eu vou dar esse spoiler para vocês. No domingo, quem aqui lembra, foi em janeiro, quando eu fiz aquele documento falando de coisas que iriam acontecer. Eu citei, deve estar gravado, depois eu tenho que até ver isso, esse corte onde eu cito sobre a igreja de Satanás estava sendo construída ali em Volta Redonda. Quem lembra disso aí? Falei? Ok. Vamos lá. Já está pronta. Pensa num espetáculo de templo. Pensa numa maravilha de lindo que o cara fez. Ofertas tal. Aí um jogador doou R$1 milhão, só ele. E vai aumentar, vai crescer. Porque os das trevas, eles têm esse desprendimento. Eles jogam alto, eles dão mesmo 1 milhão, meu irmão. R$1 milhão, você pegar assim e se desprender, tudo. Ah, pastor, mas ele é jogador. Ei, qual é o seu valor? O que tens na mão? O seu 1 milhão é o que você tem. E eu não estou dizendo que você dá 1 milhão, é seu dinheiro, não é isso, você conhece. Eu estou querendo dizer, desprendimento com Deus. Eles têm desprendimento por Satanás. E às vezes o cristão ele faz isso. Por isso, o povo que deveria mais prosperar na terra são os cristãos. Você sabia
que a igreja, o ajuntamento dos santos, era para ser, para prosperar, crescer espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, um ao outro ajudar e tal, e financeiramente. O povo cristão era para ser, primeiro porque existe uma unção de prosperidade sobre a igreja de Cristo, o povo de Deus. Abraão, em ti serão abençoadas. E a bênção do Senhor traz riqueza e prosperidade. Só que as nossas atitudes cancelam isso. A nossa mesquinharia, sabe? E eu não estou falando, não é sobre dízimo. Não é sobre oferta, mas é sobre o coração doador mesmo. Sabe aquela pessoa que fala, sabe de uma coisa? Eu vou entrar nessa vibração, eu vou honrar o meu Deus, eu vou fazer mesmo e tal. Vamos ver. Lançamos a campanha do ar-condicionado. E eu faço questão, vai ter lá um acompanhamento. A gente vai ver a questão de colocar aqui um termômetro, né, para mostrar o quanto estamos arrecadando e tal. Mas vocês esperem, Deus, que não. Mas por um pouquinho de experiência, a gente sabe que vai ser meio, sabe? Um pouco lá não. O cara pegou o terreno do zero, já construiu, já fez, e é coisa assim luxuosa, é LED, é isso, é aquilo. Tá igual essas igrejas aí que tem tudo do bom e do melhor. O cara fez lá, estátuas de 3 metros, cada estátua daquela. Esqueci agora quanto custou, assim, é bem caríssimo. Só as estátuas são bem... Olha só, cada máquina de ar-condicionado, são 4, cada máquina é 15 mil. Esqueci agora, vamos botar que seja 10 mil. Perdão, eu esqueci. Mas 10 mil, eu acho. 10 mil, 6 mil, não lembro. Eu sei que cada máquina de ar-condicionado é muito mais barato do que os demônios de 3 metros de altura que ele botou lá. E são vários. Ele colocou, tem uns 10. 10. Os demônios, as imagens, são 3 vezes mais caros do que cada máquina de ar-condicionado. Nós só vamos botar 4 máquinas aqui. Lá, ele colocou 10 demônios, fora a estrutura da igreja. Então, por isso que... E o diabo prospera eles, faz lá, vai perder, mas faz o que tem que ser feito. E o cristão, às vezes, Deus não deixa aquele cristão prosperar, ou não prospera, não libera, porque há uma mesquinharia no meio cristão. Há uma mão retida e automaticamente... Mas quando a pessoa está com condições, está com emprego, está com dinheiro, a pessoa taca-lhe pau lá fora. Mete o pau no dinheiro. Aí quando dá ruim, para onde a pessoa corre? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus, estou sem paz, estou sem isso, tem aquilo. Então, em nome de Jesus, vocês que estão buscando esse conhecimento, e eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre coração com Deus. Irmã Cristiane, para a gente prosseguir. A paz do Senhor. A paz, minha irmã. O senhor estava falando sobre essa questão de coração, né? Do coração estar no dinheiro. Eu vejo lá no escritório, é até engraçado, porque a gente é mais apedrejado, né? O advogado, nos pequenos valores do que nos grandes. Impressionante. Explica. Tipo, tem cliente que tem um valor para receber de R$2.000 e fala que a gente demorou a pagar, que a gente é ladrão, que não sei o quê. Aí tem cliente que tem para receber 1 milhão. O cara está em paz, tranquilo, nem procura saber como é que está o processo. Quando a gente liga, ele fala, sério, doutora, estou indo aí, mas posso receber semana que vem? Ainda dá um prazo, assim, sabe? Então, assim, realmente essa questão do coração do ser humano, mesquinho, avarento e tudo mais, né? Ela independe do valor, não é porque é alta ou porque é baixa, é o coração ruim mesmo, né? Aí. Porque a gente sofre o dano com esse pessoal aí, entendeu? Mas então, isso aí que a irmã está falando é o ser humano na sua versão baixa, sabe? Porque a pessoa, o rico, por isso que ele prospera. O rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Porque não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. O meu pai, ele era pobre, mas ele tinha uma mentalidade próspera. Até banana, eu aprendi a comprar banana com ele, a pastora, não é que ela sofre comigo, mas ela fica doida com isso. Ele pegava o cacho mais bonito. Se ele tivesse com o dinheirinho dele para comprar banana,
Ele queria a banana mais bonita. Ele não pegava aquela banana mirrada. Ele queria a banana mais coisa. E eu peguei essa coisa dele. Eu vou lá, eu quero aquele cacho. E se tiver muito cacho bonito, me dá vontade de levar tudo. Eu fico assim, meu Deus do céu, eu tenho que levar tudo. Linda a banana. Então meu pai era assim. Meu pai, quando pegou o dinheiro lá, que ele foi demitido lá do trabalho, ele teve a mentalidade de comprar um terreno. Aí ele foi lá no terreno, viu que o terreno... Aí ele construiu um alicerce lá em Prados Verdes. É para lado de lá, tipo Nova Iguaçu. É perto de Nova Iguaçu aí, Prados Verdes. É um lugar desse aí. Ele comprou o terreno lá, fez o alicerce e um dia ele foi lá e viu que estava alagado o alicerce. Aí ele falou, aqui alaga. Aí vendeu lá e comprou lá uma casinha lá na favelinha. Lá na favelinha, a nossa casa era a única que tinha descarga naquela época, porque não existia isso. Ou era balde ou era de puxar. Meu pai foi o primeiro. Meu pai foi o Elon Musk Oi, irmã Cristiane, visionário. Ele botou aquela assim, ó. Por que não tinha? Porque as casas não tinham laje. E para você ter aquela de apertar, tem que ter a caixa d'água lá em cima. O que ele fez? Ele botou só no banheiro uma laje. E botou a caixa d'água. E puxou o cano e, ó, nós era rico. Pelo menos no banheiro, irmão. Entendeu? Ou seja, então meu pai, ele sempre teve essa mentalidade, mesmo sendo pobre, em alguns aspectos ele manteve a mentalidade pobre, mas nessa questão ele teve cabeça para fazer isso. E tem gente, e os ricos eles prosperam por isso, porque eles têm uma mentalidade de melhoria, eles não têm essa miséria. Então o que Deus responde sobre isso? O que Deus fala? Enquanto Abraão obedeceu, demonstrar a sua disposição de renunciar, o bem mais valioso, Deus respondeu, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Sabe o que Deus fez ali com ele? Uma pegadinha. Cuidado, hein? Deus é um Deus de fazer pegadinha. Eu estou falando pegadinha para você entender, tá? Mas Deus é a prova. A palavra bíblica seria Deus coloca a prova. Deus, ele para ver, irmã Daiana falou, aonde está o teu coração? Pediu o único filho e você dá o único filho, teu coração tem que estar muito em Deus. Assim como Ana fez. E é muito incrível, eu vou liberar a palavra para a irmã Marisol. Eu vejo Ana dando o filho dela, ela pediu, ela não tinha. Ela pediu a Deus, Deus dá, ela pega, faz lógica isso, irmãos. Ela não tinha, pediu a Deus, Deus deu a bênção, ela vai lá e dá para ele. Ela não fez nada de errado, ela deu para um homem de Deus, para ele ser instruído. O que aconteceu? Ela ganhou mais 4 filhos, e o que ela investiu no reino de Deus virou o maior juiz de Israel, virou um homem de extrema importância no reino de Deus. Então, isso é consciência financeira. É você falar, Senhor, eu vou plantar, eu vou fazer loucuras para Deus. Não é loucura inconsciente, é para Deus. Não é? Isso está errado. Eu vou pegar todo o dinheiro da minha conta e vou dar na igreja. Não faça isso. Eu vou pegar todo o meu dinheiro que eu conquistei, meu salário, e vou fazer isso. Vou pegar o meu aluguel, não vou pagar o aluguel e vou fazer isso. Não é isso. Isso é emoção. Nós estamos falando de algo que você está fazendo com o coração. Porque às vezes a pessoa faz isso e o coração da pessoa não está. Agora olha a diferença. Não, vai ter um negócio na igreja, vai ter no reino de Deus, nós vamos comprar uma chácara. Ih, estamos juntos. É isso mesmo, eu quero contribuir o máximo que eu puder, eu vou fazer mesmo, fazer umas loucuras aí e tal. Outra coisa, qual é a regra? Deus não quer que você se divide. Por isso que nessa igreja, o que é comum em todas as igrejas que eu conheço, é aceitar dízimo em crédito. Isso é comum, tá, gente? A maquininha fica dentro do templo, o obreiro pergunta, crédito ou débito? Aqui nós não aceitamos, vem para cá dar dízimo em crédito. Porque se você não tem, eu não quero que você se endivide para dar dízimo. Não faça isso, para entregar teu dízimo. Se você não tem, 10% de zero é zero. Você não tem que passar no crédito para ficar devendo. Deus não quer isso. Então Deus não quer que você pegue tudo e fique devendo aos outros. Deus não quer isso. Mas se Deus te abençoou e você pode fazer, faça. Porque sempre vai voltar para você assim, incalculavelmente. Amém? Irmã Marisol. Tia Paz. Paz. Então, pastor, o senhor está falando aí de coração doador, que sempre volta mesmo. Por quê?
Naquela época, eu já falei isso do carnê mantenedor que eu dei, valor X, e Deus não me atendeu o que eu pedi, mas eu sei que não é a hora, porque Sim. o exemplo é o Lucas que está pedindo o teclado ao pai, e é na hora que É o na pai hora vai que- poder. Sim. E Deus vai me dar o que eu pedi naquela época, ele não me deu, mas ele me restituiu 200 vezes mais, que o senhor sabe daquela situação que eu contei para o senhor e para a Sim. pastora. Então, é até uma pergunta também, o senhor falou que vai ver o negócio do carnê, né? Do ar-condicionado. Sim. Então, eu sei que Deus não deixa a gente no prejuízo, ele me restituiu em 200 vezes mais, não me Sim. atendeu no que eu quis. Eu não fiquei triste, porque eu sei que a hora é a hora dele. Uhum. E agora, no dia do carnê, eu tenho uma pergunta, porque eu peguei 2. Porque um vai ser... Eu vou pagar por Aham. mim, assim, Sim. para ajudar a igreja. Sim. E o outro eu peguei em prol do mesmo pedido do mantenedor, que era sobre a vida do Juan. Eu vou dar um Sim. valor no outro carnê dele, Como se fosse um voto. um voto. Até Sim. quero te perguntar, pastor, então a gente pode fazer também nesse, porque no mantenedor a gente fez, né? Sim. Então a gente pode, porque mesmo que Deus não me atender de Sim. novo, Aham. mas eu sei Sim. que é na hora dele. Vamos lá. Quando eu ouço isso, gente, eu falo para você diante de Deus, meu coração fica apertadinho. Mano, não faz isso. Pega umzinho só. Não, Faz vou a... fazer Não, calma sim. que eu não vou falar não, fica tranquila. Mas o meu coração diante de Deus, mas eu sei o Deus que eu sirvo. A irmã falou que a irmã fez o Mantenedores com a intenção de que Deus fizesse algo sobre o Juan, não foi? Deus não Exatamente. fez, mas ela recebeu um valor abençoador para Foi eu ela. terminar de pagar, Foi terminar de eu pagar recebi 200 vezes mais. 200 vezes mais do que ela contribuiu. Eu já até falei isso aqui. Eu tô doido para chupar manga do pé. Você encontra no sacolão aquela manga insossa, né, assim, sem graça. Mas do pé você não encontra. Lá perto de casa tem uns pés de manga, nenhum tem manga. Eu confesso para você, eu paro o carro e vou catar as mangas. Não está na época de manga. Não está na época. Não adianta eu querer durante quase um ano. Vai ficar sem ter manga no pé. Nasce em outros lugares porque eles fazem procedimento. Mas naturalmente, a manga natural, suculenta, nutritiva, perfeita de Deus, só daqui a quase um ano. Vamos botar assim. Só no próximo verão. A irmã falou bem. Você planta a semente, mas a colheita ela será no tempo certo. A irmã falou, só que Deus ele é perfeito. A hora dele é perfeita. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. A gente sempre espera plantar hoje e amanhã já colher. Eu digo para a irmã que já está florescendo a sua semente, sim ou não? Então, só corrige isso. Deus está fazendo. Ele vai acrescentando. Deu para entender? Deus está trabalhando na vida do Juan e essa fruta vai brotar, vai florescer, vai frutificar e eu creio que é capaz do Juan transbordar na vida de outros jovens agora. Entendeu? Então, assim, a irmã Marisol é exemplo nisso, sempre doadora de sacrifício vivo. São 2 ofertas que Deus valoriza muito. É o sacrifício vivo e a oferta alçada, e o dízimo, né? Que o dízimo é ali, no bom sentido, a obrigação, né? É o legítimo, é o correto a se fazer, é o dízimo. A oferta é a oferta alçada. Então Deus valoriza muito isso. Quem dá por fora é um sacrifício. Você pegar, você já deu 10%, que já não é fácil. Você pegar e ainda dar oferta, isso aí é muito considerado por Deus. E aí a oferta viva. Então a irmã Marisol ela dá a oferta viva, ela dá o dízimo, ela dá a oferta, ela faz voto. Então eu conheço essa conta. Eu só sei que no momento certo Deus vai fazer e a irmã vai ter ali poder desfrutar desse fruto maravilhoso. Vamos lá? Sim, irmão Josias. Um ponto muito importante para a gente até aprender e estudar aqui é porque muitas vezes a gente se questiona e aprende, né, no caso que o dízimo está só no Velho Testamento. Uhum. Porém, uma passagem que a gente pode aprender está lá em Mateus 6,33, que a gente conhece tanto, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente pegar para estudar um pouquinho,
É porque nessa parte, quando a gente chama, né, como a gente está aprendendo, chamar e entender que o dinheiro é importante, é para que a gente cumpra o propósito que Deus estabeleceu. Como o reino e a sua justiça vão acontecer se a gente, como cristão, não tem a condição de fazer algo primeiro, né? Seja ali pela nossa vida, ou pela casa de Deus, ou por alguém. E um detalhe também muito importante: quando Jesus foi aos fariseus, e eles estavam ali, né, dizendo que faziam tudo, Jesus não deixou de falar contra aquilo. Falou: bem sei que vocês dão o dízimo de tudo, da hortelã, mas a compaixão, né, a Coração. importância do coração vocês não fazem. Ou seja, Jesus não deixou de dizer que era certo que eles deviam dar o dízimo. E eu fecho Ele aqui minha poderia fala ter também. combatido, né, e dito, não, o dízimo Exatamente. não é mais válido. E só para fechar, um conflito muito grande que às vezes a gente tem é querer administrar o nosso dízimo. Às vezes a gente pensa, né, e coloca, eu vou dar uma cesta, eu vou ajudar alguém, e fica um exemplo prático de quem mora e paga um condomínio. Você não se pergunta se você tem ou não que pagar lá do seu apartamento, da sua casa, o condomínio. E realmente é para a benfeitoria daquele lugar onde você mora e vai ter tudo de melhoria dentro daquele lugar. Na igreja, às vezes, a gente se questiona porque não é o que a gente faz, mas a gratidão, como está sendo dito, quando a gente coloca diante de Deus, a gente não fica esperando o que vai acontecer ou não, mas a gente entende a gratidão de liberar aquilo, sabendo e orando para que Deus dê sabedoria a quem vai administrar. Legal, porque o exemplo aí do condomínio é muito interessante. Por quê? As pessoas, eu não vejo, gente, as pessoas questionando os processos lá fora. Se você mora num condomínio, você já vai sabendo que você vai ter que pagar o condomínio, que o condomínio tem a ver com melhorias no local onde você mora. Pequenas, médias ou grandes melhorias, mas você está ali pagando, primeiro, porque é a regra do condomínio, segundo, porque você vai ter ali oportunidade, amanhã ou depois estão pintando, cortando, fazendo as coisas que tem que ser feitas. O único lugar que é questionável é na igreja. Então eu fico imaginando Deus olhando para isso, as pessoas pagando lá fora, fazendo bonito lá fora, fazendo gostoso lá fora, quando chega na igreja, as pessoas questionam tudo. Isso é muito ruim para a pessoa, porque se a pessoa paga, você vai num lugar, tudo é pago. Para morrer, para nascer é pago, para morrer é pago, ficar doente, tudo é pago. O reino de Deus, mas é de graça dai, de graça recebei. Isso está falando sobre dom. Por exemplo, eu cobro a vocês para ensinar a vocês? Não, eu estou vindo aqui e dando para vocês. A palavra de Deus ela está sendo ministrada, é R$30 cada versículo, hein? Não, ela está sendo ministrada de graça. Porém, existe uma estrutura para o nosso próprio bem. Vocês estão entendendo como funciona o reino de Deus? E ele falou para a gente sustentar o reino dele, trazer dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa. Olha ele falando, o próprio Deus. Então as pessoas que vão... Lembra do caso que eu falei? Um rapaz muito querido, uma família muito querida, estava indo muito bem, crescendo espiritualmente, eles eram dizimistas. E Deus deu a eles experiências sobrenaturais com dízimo. Eu lembro uma vez, nós fizemos uma campanha e eles pegaram as moedas e encheram um saco de moeda e deram. Depois daquelas moedas, Deus abençoou eles sobremaneira por causa daquela moeda. Deu 10 vezes, 50 vezes mais, eu acho, do que eles deram. Deus fez uma prova ali com eles e abençoou. E a vida deles estava prosperando, estavam bem na igreja, a família toda e tal. Aí ele começou a ouvir, essa pessoa começou a ouvir na internet que dízimo não é de Deus, que vai sustentar pastor. Aí aqueles papos de internet, ele deixou aquilo entrar no coração, aquilo foi trabalhando nele, ele saiu. O diabo abraçou e destruiu a família dele. Então, a gente que é pastor, a gente olha de fora, de cima, e a gente vê, a gente fala, meu Deus do céu, se as pessoas entendessem isso. Primeiro a irmã Daiane aqui, depois Daiana, depois aqui o irmão Ronaldo. Isso, sim. Boa noite, Boa noite, irmã. É o que a irmã falou hoje, a gente perece por falta do conhecimento. Sim. Eu acho que é porque a gente veio muitos anos sem esse conhecimento. Aí a gente está pagando o preço hoje pela falta do conhecimento. É verdade. Perecemos várias vezes. É o que o senhor tem trazido para a gente. É esse conhecimento que está sendo libertador. Para você entrar numa consciência de ter esse cuidado com o dinheiro, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus, com o dinheiro que ele te concedeu. Ananias e Safira. Deus nunca mais fez isso.
matou ninguém na igreja por causa de dinheiro. Mas ali ficou registrado que Deus vê a pessoa. Às vezes a pessoa recebe um salário e dá o dízimo de outro valor. Deus não vai matar mais essa pessoa. Mas no mundo espiritual isso está sendo computado. No mundo espiritual o diabo está vendo. Eu acho bonito quando a pessoa... Oi? É espiritual. Hoje a morte é espiritual. É interessante. Olha, é incrível isso. Eu acho interessante a pessoa dar lá, um exemplo, faz um Pix ali de R$ 486,92. A pessoa está sendo específica, provavelmente, naquilo que verdadeiramente ela recebeu. Está entendendo? A pessoa dá até os centavos. Porque ela não quer deixar de fora. Você sabia que tem adolescentes na igreja que pegam um dinheirinho pequenininho e eles dão R$1,76, R$1,78, R$1,95, R$1, estou falando de R$1 e pouco. Os adolescentes, eles têm essa coisa de pegar num trocadinho, acho que eles ficam tão gratos com o dinheiro que eles pegam, que eles vão lá e dão fragmentado ali o valor. Deus, ele olha para isso. Ananias e Safira falaram, não, se a gente vender a propriedade, daremos, né, tal. Quando eles pegaram no dinheiro, que eles viram o dinheiro, não, dá isso tudo é muita coisa. Aí eles foram lá, combinaram entre eles de dar uma parte. E ali o Espírito Santo vai lá e mostra para Pedro. Enfim, então assim, eu sei, cometeu esse erro, gente. Corrige isso em nome de Jesus, porque senão você vai ter que pagar isso. Você, ao longo da vida, vai acabar pagando isso. Então, em nome de Jesus, isso é consciência financeira. Vamos lá, irmão Ronaldo. Então, pastor, eu entendo, né, essa questão, né, dessa passagem, trazer todos os dias para que haja mantimento. Esse mantimento, eu entendo que é a questão da manutenção. Sim, isso, né? Isso a manutença da obra da minha casa. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa em mantimento, relaciona logo a alimento. Só alimento, não, isso, manutenção. né? É isso mesmo. E outra coisa, gente, olha só. Por exemplo, a gente precisa, vira e mexe, está tendo que consertar coisas, corrigir coisas aqui o tempo todo, está sempre deteriorando. Né? Agora mesmo a gente vai ter que corrigir ali, está quebrando ali o negócio, a gente vai ter que botar massinha, e tudo é dinheiro, então é sobre isso. É manutenção do reino da obra de Deus, é melhoria. O meu sonho aqui, eu vou realizar em nome de Jesus, a gente vai comprar lata de tinta cinza, lata de tinta branca, de todas as cores que tem na igreja. Como são só geralmente 2 cores e tal, para toda semana nós vamos retocar. Não vai ficar nada sujo, sempre retocar. Vai fazer igual na Disney. A Disney é assim. Fechou o parque, eles vão lá e pintam tudo que sujou. No outro dia, o parque está tudo novo. Pode ver que na Disney é tudo sempre novo. Se as pessoas do mundo têm essa visão, por que nós temos com o reino de Deus não fazer isso? Então eu quero assim manter um padrão. Nós vamos chegar lá. O chão lá fora, fazer um piso bonito, direitinho, né? Tudo com qualidade e excelência para o Senhor. Mas tudo isso depende do valor que entra, do dinheiro que entra, da consciência das pessoas. Amém? Vamos lá? Sim. E essa questão que o senhor acabou de colocar também. Tá ligado. Nada a gratidão. Porque Sim. tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos que cuidar. Com certeza. Porque isso é uma regra que nós aprendemos, irmão Ronaldo. Quando você valoriza, eu quero valorizar o que Deus fez. Outra coisa, igual vocês são ovelhas, tem que valorizar esse lugar. Porque assim, gente, é uma coisa que o ser humano, às vezes eu como líder, eu olho para isso, eu passo mal no sentido figurado, tá? Eu olho para isso, não é possível. Nós fizemos parte de igrejas que era desculpe a expressão, uma safadeza. Era uma carnalidade, desde a liderança, as pessoas, a igreja é fofoca, é contenda, é disse-me-disse, é charlatanismo, ganhando dinheiro. Esse menino aí, o pregador Mirim, pedindo, venha 10 pessoas com R$1.000, aquela mesma coisa que os grandes fazem. Deus não mandou isso na Bíblia, eu chegar aqui e falar, cada um aqui vai vir aqui na frente, vai dar, é preciso de 10 pessoas que não sei o quê, tal, ali, botando, sabe, vai precisar em algum momento? Gente, a gente precisa de uma oferta especial. O que você puder dar para ajudar. É diferente, por uma necessidade. Ali, qual é a necessidade daquele pregador mirim de ter 10 pessoas dando R$1.000? Quanto é que dá 10 pessoas dando R$1.000? Ele vai fazer o quê com aquele dinheiro? Ele tem igreja para cuidar? Ele tem vidas para alimentar? Vocês estão entendendo isso? Aí a gente vê muito isso lá fora, gente. A gente vê e as pessoas reclamam.
A gente vê, vai chegar a época de políticos, os políticos vão subir no púlpito aí, roubaram. Quando chegarem, vão subir no púlpito e vai dar a paz do Senhor. Aí, aplaudam esse grande homem, todo mundo aplaude. As pessoas reclamavam disso. As pessoas reclamam dos pastores que estão roubando, da ostentação, não sei o quê. Mas quando a pessoa vê um lugar que é sério e tal, as pessoas não... Então você tem que saber o que você quer e você valorizar isso e falar, Senhor, me mostra, me dá essa consciência para eu entender isso. Porque senão, olha, vou dizer para vocês, tem gente sofrendo nas igrejas por causa disso. Porque cada um tem o pastor que merece. Cada um tem a igreja que merece. E não é, eu não estou falando das igrejas, estou falando do povo que sabe, que aplaude, que bate palma. O mundo espiritual, ele olha para isso e fala assim, vamos arrebentar mesmo esse pessoal. Porque eles não estão tendo discernimento, eles não sabem nem o que eles querem. Então vamos dar mesmo bastante coisa ruim para eles. Por falta de conhecimento, meu povo perece. Perecer é sucumbir, é perder, é ter problemas. Então tem gente que sofre por causa disso. Vamos lá? Alguém mais? Vamos lá? Enquanto reconhecemos Deus como proprietário, todas as decisões de gasto se tornam decisões espirituais. Eu demorei mais de 20 anos para viver isso aí. Decisões espirituais. Quando fala de dinheiro, ninguém quer tomar decisão espiritual. É no desejo, na carne, é no saciar a vontade. Ninguém pensa em decisões. Eu aprendi isso. Eu aprendi a falar assim, me ensina, me ajuda, para eu poder gastar o dinheiro sabiamente, sabe? A gente vai errar aqui, a gente vai cometer um excesso ali, sempre a gente vai perder a mão em algum momento. Mas quando você tem uma consciência, você volta. É igual aquela pessoa que se alimenta bem e tal, mas daqui a pouco perdeu a mão, se alimentou mal. Quando ela tem uma consciência, ela volta para a consciência dela. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então é sobre isso. Enquanto reconhecemos Deus como proprietário, Ele é o dono, todas as decisões passam a ser sábias. Senhor, me ajuda a administrar esse dinheiro, me ajuda a gastar sabiamente esse dinheiro, e me dá sabedoria para investir isso, e o maior investimento é o teu reino, eu vou investir no teu reino, mas o Senhor me dá sabedoria também, eu vou buscar orientação, vou buscar instrução. Tem gente que não. Pegou no dinheiro grande, a regra é, gente, pegou dinheiro grande, busca orientação para saber mais ou menos o que você pode fazer para você multiplicar aquele dinheiro, para você realmente honrar ao Senhor, para você realmente sair da situação que você está. Às vezes a pessoa está com dívida, pega no dinheiro grande e não consegue sair da dívida. Por quê? Porque a pessoa não busca uma orientação, não busca uma instrução. Então, em nome de Jesus, você precisa tomar decisões espirituais sobre o dinheiro. E aí uma nova pergunta surge. Senhor, o que a gente fazer isso, né? Senhor, o que tu queres que eu faça com o meu dinheiro? Não. Senhor, o que tu queres que eu faça com... Olha como é que muda. Olha como é que muda. Senhor, me ensina a usar esse dinheiro que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque tudo é teu. Tudo é teu. Então esse dinheiro... E não é essa coisa filosófica, não. Meu dinheiro é do Senhor. Não, Ele deu, está na sua carteira, está no seu banco, é seu. Mas a sua consciência... Eu não vou chegar lá no banco e falar, guarda o dinheiro do meu Deus aí. Não é isso. É eu, de modo pessoal, como filho, ter aquela consciência. Igual o filho que tem consciência de cuidar do pai e da mãe. Irmão André, entre em ação aí. Isso. Vai. Olha aqui, vamos lá. Isso, irmão André é especialista. Aí, olha a diferença. O filho que bota a consciência de que ele tem que cuidar dos pais. Ele não precisa ficar falando para todo mundo. Passa lá no hospital, eu que cuido da minha mãe e do meu pai, hein? Eu que cuido. Não, é questão de consciência. Você ter a consciência de cuidar da tua mãe e do teu pai. A mesma coisa é a questão do dinheiro. Eu ter a consciência de que o dinheiro que eu tenho hoje foi Deus que me deu condições. Eu, por mais que eu trabalho desde os 12 anos, tenho minha capacitação, tenho meus negócios que me geram um recurso que pinga para mim, um dinheiro que me ajuda muito, mesmo assim, eu tenho consciência de que se não fosse Deus na minha vida, eu não teria nada disso. Quem já ficou desempregado aqui? Levanta a mão. Desempregado. Era para você estar desempregado. Se dependesse de você, e o emprego é interessante, que não depende de você. Se o patrão te chamar e te mandar embora, depende de você? Mandou embora porque não está mais rolando. Aí tu fica desempregado. Aí agora você está trabalhando por menor, médio ou grande que você receba. O dinheiro é teu? Não é.
Uma parte é do governo, outra parte é de Deus. Você não tem nada. Vocês estão entendendo? Então, isso é consciência. Pastor, eu quero aprender sobre finança. É consciência financeira. Irmã Paula Gama. Boa noite, a paz. Paz. Eu fico pensando nesse sentido, dessa dificuldade, né, das pessoas terem essa consciência, exatamente porque não, penso eu, que não entende a graça, não entende o sacrifício de Jesus. Então, isso dificulta, né, para que tenha essa liberalidade de simplesmente, não, eu sou grata, então eu entrego. Eu sou grata, eu renuncio. Quando tem facilidade para fazer, foi dado o exemplo aí de um condomínio, você entrega. Você entra em um avião, você confia naquela pessoa que está lá, porque você imagina, estudou, você imagina milhões de coisas. Mas por que com Jesus não? É isso aí. Com Jesus nós temos essa dificuldade. Aí não entrega. Aí no mundo espiritual, os demônios, gente, sabem disso. Eles não esqueçam que os demônios moraram lá no céu. Eles são anjos caídos. Eles têm essa consciência. Tanto é que existem demônios que são ligados à prosperidade. Não vou aqui falar o nome, mas tem vários, né, que geram a prosperidade. Muitos desses artistas que você conhece aí fizeram, e eu não estou falando aqui de pacto de Xuxa, por incrível que pareça, gente, a Xuxa, pelo que eu analiso, do que eu conheço do mundo espiritual, ela é uma das poucas que, se duvidar, não fez pacto nenhum. Sabia disso? Não estou dizendo que ela não fez, não estou afirmando que ela não fez. Mas eu vejo muito mais mulheres. Ela foi instruída por aquela mulher Marlene Matos, de maneira, a mulher é uma profissional e tanto, igual o Silvio Santos. O Silvio Santos prosperou, ele não fez pacto com demônio nenhum. Vocês estão entendendo isso? Agora, tem muitos famosos aí, né, que fizeram trabalhos com oferendas para, né, fizeram um pacto. E quando fala pacto com o diabo, não, eles fazem pacto com entidade mesmo. Entendeu? Tem várias pessoas que vão lá e fazem pacto com entidades que geram prosperidade para aquela pessoa. Então, os demônios, eles trabalham muito na área do dinheiro. Até porque quem rege o dinheiro é Mamon. Mamon é uma entidade, é um demônio. Então, obrigado, minha irmã. Ou seja, então quando você tem essa consciência, o mundo espiritual fica uma batalha. Existe o tribunal do céu, que um dia eu vou ensinar sobre isso. Os demônios vão falar assim, o que eles estão fazendo com o dinheiro lá que o senhor está dando para eles? Deixa eu arrebentar ele, deixa eu arrebentar ela. Aí, no tribunal, você está sem legitimidade total. Aí os demônios, pode ver, quando você está financeiramente arrebentado, aí é que vem mais mesmo. Aí é que a coisa vira tal da bola de neve, que vem mais, porque vem uma pressão. É uma atrás da outra. Repara bem, quando você está numa situação financeira ruim, aí você não dorme, aí você fica atribulado, aí tira a paz. Ou seja, você começa a entrar numa energia muito ruim, fica atribulado, aí pessoas ao teu lado vão te perturbar, porque tudo faz parte de uma atitude nossa mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a falar, Senhor, me dá essa sabedoria, me dá esse entendimento. Eu não posso vibrar nessa energia aqui, que senão é baixa energia, né? É por isso que quando tem confusão, ia lá baixaria, né? Olha lá baixaria. Baixaria significa que baixou a energia, é baixo nível. Aí, quando é baixaria, quando alguém começa a fazer uma baixaria, começa uma confusão. Por quê? A baixaria atrai espírito de confusão. Aí, por isso que sempre é pior. Começou a fazer baixaria, o clima fica tenso. Está no banco, está no hospital, alguém começa a gritar e fazer baixaria. O que acontece? Todo mundo entra na energia e começa até quebra-quebra, aquela coisa toda, coisa horrível. Ou seja, baixaria significa baixar o nível. Baixou o nível, baixou ali, existe uma frequência. Baixou a frequência, os demônios vêm. Então, quando você deve, nós vamos chegar nesse estudo, vamos falar sobre isso. Dívida é escravidão. Então, os demônios ficam te escravizando mesmo naquela situação. Então, quando você muda a consciência, e não é dinheiro inicialmente. Eu preciso do dinheiro para mudar a minha situação. Não. O que você precisa é mudar a tua consciência. Quando você muda a tua consciência, sua vibração muda, você começa a ter essa consciência de honrar a Deus, de que o dinheiro não é teu. Você começa a agradecer pelo pouco que você tem, para Deus te colocar sobre o muito, ser muito grato, cuidar das suas coisas que Deus te deu com muito zelo, com muito carinho. Tem a casinha humilde? Cuida da casinha humilde.
Porque o universo vai entender que você está valorizando e vai te dar mais. É Deus, a lei da semeadura. Você vai receber mais. Não cuidou, vai ter problema. E por aí vai, tá bom? Vamos lá então. Foi? Fechou? Alguém? Vamos fechar aqui? Então, enquanto temos essa perspectiva, lidamos com o dinheiro dele, de Deus, em atitude de oração, de acordo com os seus desejos, as decisões quanto a gastar e economizar tornam-se tão espirituais quanto a decisão de dar. Olha que legal. Quem ora, gente? Fala a verdade. Pegou teu salário, teu dinheiro, recebeu um dinheiro de herança ou venda ou alguma coisa de uma ação. A gente tem aquela vou orar para gastar esse dinheiro. Tu não ora para gastar. Você até ora, Senhor, muito obrigado. Mas você não ora para gastar. Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Tira do meu coração o desejo de comprar tudo de roupa em nome de Jesus. Tira do meu coração o desejo de gastar, meter-lhe o pau nesse dinheiro. Senhor, tira o shopping da minha cabeça. Ninguém ora assim. Tu mete o pé pro shopping, irmão. Mas mete e vai embora e já vai logo comer no japonês e já vai logo meter o pau e já vai logo gastar mesmo, vai querer comer no Outback. Eu conheço pessoas que elas estão em situação difícil. Elas pegam um dinheirinho, Deus dá a oportunidade da pessoa sair da situação, tá a pessoa lá postando que tá lá no Outback. Meu Deus do céu. Aí o mundo espiritual vê isso. Aí começa, então é assim. E aí a pessoa, um abismo chama outro abismo. Aqui tem um grande segredo, atitude de oração. Senhor, a partir de hoje me ensina a gastar o meu dinheiro, me dá sabedoria para gastar o dinheiro que está na minha mão, tá bom? Indo para o fim, meditação diária. Olha aí, ó, uma dica aí, quem gosta de anotar. Nos próximos 30 dias, aí agora você tem que pegar esse estudo e fazer isso aí, ó. 30 dias orando, para desintoxicar, irmão. Do consumismo. Gente, nós estamos na era do consumismo, irmão. Tu liga o teu telefone, você pesquisa uma coisa, aquilo te ataca, aquilo vem na tua mente, eles estão tão terríveis que eles estão lendo a nossa retina, meu irmão. Tu para um minuto assim num vídeo sobre... Eu fui ver um vídeo sobre... Assisti um vídeo sobre... sítios... autossustentáveis e tal. Meu irmão, aí só em você parar, você não precisa clicar mais não. Você parou ali, alguns segundos, eles já entendem que você está visualizando aquilo ali e eles começam a te mandar coisa para aquilo, sabe? É tudo para te fazer você... É gerar o consumismo. E aí começa... Por que o Dia das Mães é um dia muito famoso? Porque a maior data de consumismo é o Dia das Mães. Olha o que eles inventaram. Black Friday. Eles inventaram um dia para gastar desordenadamente. E eles são tão espertos que eles enganam o povo. 3 meses antes ele bota o preço do celular mais caro. Só que já está mais caro. Aí eles vão lá e abaixam na Black Friday. Aí a pessoa, nossa, tá mais barato. Não tá. Não tá mais barato. Tem uns que botam desconto, sim, mas a maioria não tem. Aquela regra do preço. Americanas. Por que a Americanas quebrou? Você quer que eu te diga? Tirando o problema financeiro de roubo e desvio, que eu vi o caso de perto, houve realmente um desvio de valores. Mas você sabia que eles lesaram muitas pessoas? Com aquela história de o preço, a parcela. A minha sogra, uma vez, tadinha, abraçou o ferro de passar porque estava R$19,90. Quando ela pegou a fila enorme, quando ela chegou lá, o ferro era R$99,90. R$19 era a parcela, mas a parcela estava desse tamanho e o valor estava pequenininho lá embaixo. Quantas pessoas, na hora ali, tiveram que parcelar, pessoas até de coisa... Vocês estão entendendo isso? Casas Bahias fechou por causa de atitudes como essa. O mundo espiritual é muito sério. Ixi, quantos senhorinhas e senhorinhos foram lesados com isso? É mundo espiritual, eles também pagam o preço deles. Vocês nunca pararam para pensar isso. Isso é consciência financeira. Eles já lesaram milhões, eles ganharam milhões de reais com essa brincadeirinha. Que o irmão Ronaldo não se desespere, porque Deus é contigo.
mas daqui a alguns anos, não é agora, calma, Deus vai te dar, vai te honrar, vai te equiparar, Deus vai restaurar a tua vida financeira, Deus vai fazer a obra. Aquele que começou a obra na nossa vida, ele não vai parar. Ele é fiel para cumprir, tá bom? Mas eu vou dar uma informação. Daqui a alguns anos, talvez 10, talvez 15, talvez 20, se Jesus não voltar, o INSS não existirá mais. Tá? Porque eles já lesaram tanta gente e é em dolo. Quando faz um crime que é maior do que o normal, né? E vai imputando mais coisas, porque foi com requinte de crueldade, né, doutora? Tem essa coisa da não matou, mas sem razão, agravante. O que o INSS fez com muitos velhinhos, senhores e senhorinhas morreram por causa de roubo deles. Tirou empréstimo, fez isso, cobrou taxa, fez isso, fez aquilo. A conta vai chegar. É o mundo espiritual, vocês têm que entender isso. Então, quando eu entendi isso, eu foquei toda a minha vida, vida, sacrifício vivo e finanças. Meus irmãos, se eu tiver 50 mil reais na minha conta e o reino de Deus e a obra de Deus precisar, eu não vou pensar duas vezes. Mesmo que eu não fosse o pastor, eu já tomei atitudes na minha vida que eu coloquei meu nome em jogo, justo para não querer atravancar o reino de Deus. Paguei meu preço, porque eu usei o meu nome, paguei o preço, mas em compensação, Deus me honrou sobremaneira. Vocês estão entendendo isso? Então, que vocês possam ir para essa concepção. E agora, aí eu fecho com isso aqui. Vamos fechar. Escuta. Aprendam. São 10, 15, 20, 30, 40 anos, como disse a irmã Daiane aqui, que não foi ensinado isso e que você vem pecando e errando esses anos todos. Faz isso aqui. Bota no teu coração. Eu vou ficar 1 ano. Aqui eu estou botando 30 dias. Eu vou ficar 1 ano orando sobre isso. Senhor, me dá sabedoria financeira, me dá consciência financeira. Coloca o meu coração na obra. Tira o meu coração do dinheiro. Coloca o meu coração no teu reino. Eu renuncio ao meu desejo desenfreado de comprar, de gastar. E não é pecado, meu irmão. Você comprar, tem direito de usar o teu dinheiro. Não é sobre isso. É consciência. É consciência. Tem gente que, olha que triste. Eu estou falando aqui para vocês porque a gente está aprendendo. Mas tem gente que faz assim. A pessoa, quando chega final de ano, época de férias, feriado prolongado, essas datas, né, comemorativas, as pessoas elas geralmente gastam muito dinheiro, né, vão fazer algo além do que fariam normalmente. Então elas acabam tendo um consumo muito mais alto. E está tudo bem por isso. Eu não sou... Quem sou eu para ser juiz de alguém? Porém, essas pessoas elas deixam de honrar a Deus. E aí é que está o problema. O problema não está na viagem, não está na compra, não está em você entrar no sistema. Não está. Se você quer ir na onda, vá. Só que a pessoa descobre a casa de Deus. Tem pessoas que, se o reino de Deus dependesse delas, o reino de Deus já tinha... Mas só que o reino de Deus, Deus levanta sempre atalaias, pessoas que se levantam e vão para cima do muro e falam, aqui ninguém entra. Enquanto tem uns correndo, outros se distraindo, a Bíblia diz isso, não vos embaraceis com as coisas do mundo. Então, quando você entra nesse, isso é um nível de consciência talvez muito alto, mas talvez, se você colocar no teu coração 30 dias, tem uns que em 30 dias vão conseguir ter essa consciência, em 40, em 50, em 365 dias, não importa. Mas se eu sou vocês, eu faço uma desintoxicação. Ora sobre isso 1 ano. Senhor, tira do meu coração o desejo. Eu e a pastora, nós já tivemos muitos questões financeiras lá atrás. E nós fomos pedindo a Deus sabedoria. E toda vez, eu lembro, eu saía de férias, eu falava, eu estou rico. Porque você dobra o salário, irmão. E ainda vem sem desconto. Misericórdia! Tu ganhava 250. Pegou 500, 600 reais. 13º, eu me sentia o rei da Escócia. Falava, mulher, se arruma. Vamos pro shopping. Falei, Deus, aí só me lascava. Falei, Deus, me dá uma consciência, me ensina. Aí Deus foi me mostrando, aí eu comecei a entender que o 13º nem por fora não, tá? A gente paga o 13º.
As férias é o maior engano que existe, porque tu fica rico num mês, no outro mês tu vira plebeu. Sim ou não? Mas quantas pessoas têm essa consciência? A pessoa está de férias, vou viajar. Abre a boca mole, vou viajar nas minhas férias. Aí pega o dinheirinho todinho, que é a oportunidade de acertar as coisas, e taca ali pau. Aí quando chega no outro mês, as contas tudo trepando. É duro, tem que ter. Aí quantos anos? Vocês estão entendendo? E por fim, eu lembro que eu trabalhei para um camelô, eu já fui camelô, e a gente trabalhava o ano inteiro, e ele ganhava muito dinheiro, que era um camelô de verdade mesmo, a gente gritava lá, vendia os negócios doido lá, tudo que tivesse fazendo sucesso. Agora eu vou viajar, eu vou fechar com isso. Eu vou viajar no túnel do tempo agora, os novinhos aí não vão entender nada. Teve uma época, isso tem uns 30 anos, que no camelô inteiro de Campo Grande vendia umas colchas era tipo lã, era rosa, tinha azul, eram colchas que vendiam. Colcha, vendia no camelô assim, ó. Era baratíssimo aquilo, vendeu muito. Eu lembro que eu ficava no meio, cheio de colcha, gritando, e o povo vinha. Então esse camelô ele vendia tudo que estava em nicho temporal, tudo que estava em moda. Vai ter o Fidget Toys, ele estava lá vendendo, a gente gritando, Fidget Toys, e vendia barato, ganhava na quantidade. Ele ganhava muito dinheiro, aquele rapaz, mas muito dinheiro. Quando chegava, eu ficava olhando para aquilo, na época eu não tinha um discernimento, entendimento, eu falava, tem alguma coisa errada que não está certo. Ele pegava o dinheiro todinho que ele ganhava no final do ano, e aí eu vi ele chegar de táxi, caiu. Como é que eu vou falar pobre para não ofender a gente? O pobre diz, não, é o mentalidade pobre. E de táxi, que táxi naquela época era onda você chegar de táxi na favela. Quando eu chegava de táxi assim, a pastora mesmo me viu descer do táxi, ela falou, vou namorar esse rapaz, que ele é rico. Desci do táxi, mas aí ele chegava de táxi várias vezes, trazendo cargas e mais cargas de quê? Som para o final do ano. Dia 31 tinha que rolar o churrasco, a bebida e toda aquela parafernália. Então ele chegava com som, caixas de tulipa de beber cerveja, copos, ele comprava, ou seja, resumo, ele pegava o dinheiro todinho que nós ganhamos com o maior suor lá e ele gastava tudo. Aí quando chegava janeiro, ele estava desesperado para fazer o dinheiro de novo e ficava aquele ciclo. Fato é que as coisas passaram. Hoje ele não vi mais, mas eu soube depois de muitos anos que ele se separou da mulher, até porque ele viveu uma vida bem coisa. A mulher dele, contudo, conseguiu um espacinho, ela tem uma loja lá, num bequinho lá, ela conseguiu, né? Muitos camelôs estão com lojinhas, a mulher está com a loja. Ele sumiu. E eu não duvido muito que ele esteja numa situação complicada, porque ele era camelô nato. Ele deveria estar ali em Campo Grande, em algum lugar. E é notório que ele perdeu muita coisa. E a mulher lá conseguiu um espacinho, e ele, nem no camelô, nem em lugar nenhum, eu vejo esse homem. Onde eu vou em Campo Grande, nunca mais eu vi esse homem. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê essa consciência e que você comece durante o mês e tome cuidado com o uso dos pronomes pessoais, né? É o meu dinheiro. O pastor está querendo meter a mão no meu dinheiro. O pastor está querendo administrar o meu dinheiro. O meu, para com isso. O meu dinheiro é do Senhor. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Minha família é do Senhor. Os meus bens são do Senhor. Então, em nome de Jesus, entra nessa consciência. Coloque-se de pé e semana que vem a gente continua. Só passa aí, Luquinhas, bota aí para mim, por favor, só para eu saber aqui. Olha só que legal. O Senhor permite situações, olha lá que legal, isso aí vai ser muito legal, para você entender por que às vezes passa por situações difíceis. O Senhor permite que a gente passe por dívidas, ficar na situação difícil, é para ensinar. Você vai entender o porquê, as razões para as circunstâncias difíceis. Vai ser bem legal esse estudo. Agora, olha que legal. Quantas pessoas tem no domingo e quantas pessoas tem na quarta-feira? E o assunto é sobre quantas pessoas estão ali no templo que precisariam aprender sobre isso. Sabe por que isso? Sabe por que elas não estão aqui? Não é porque não tem tempo, não é porque não tem dinheiro para vir, não. É porque elas não têm essa consciência. Às vezes a pessoa está na braba, mas não faz um curso de finanças, não busca uma instrução.
Aí o mundo espiritual vê isso e arrebenta a pessoa. Agora, em contrapartida, o mundo espiritual de Deus, quando vê isso, ele abençoa, que a pessoa está buscando conhecimento. E Deus honra, tá bom?